Oi, meu nome é Margarete Borges e no Aprendendo em Minutos de hoje eu vou falar sobre o ciclo de Krebs, que é a segunda fase aqui do processo de respiração celular. A respiração celular é um processo que ocorre em 3 etapas. Na aula anterior, nós vimos a primeira etapa que foi a glicólise. E na glicólise, o processo ali, as reações químicas da glicólise ocorre no citoplasma celular. Aqui, nós temos aqui uma célula, deixa eu colocar aqui mais perto. Temos a célula. Quando a glicose, ela entra aqui na célula, a primeira reação química, que é a glicose, ela vai ocorrer aqui no citoplasma celular. Só que agora, nós vimos lá, que como resultado da glicose, nós vamos ter 2 moléculas de piruvato. E depois que ocorre ali todas as reações químicas, e resulta ali nas moléculas de piruvato, as moléculas de piruvato, elas vão sofrer reações químicas também. Só que já não vai ser aqui no citoplasma, porque essa reação aqui, ela acontece sem a presença de oxigênio. Só que as moléculas de piruvato que foram produzidas na glicose, elas vão seguir aqui para a mitocôndria. E dentro da mitocôndria vai ocorrer o ciclo de Krebs, que é o assunto da aula de hoje. Os ciclos de Krebs são reações químicas também que acontecem ali dentro da mitocôndria, e a diferença com a glicose é que além de ele acontecer dentro da mitocôndria, ele ocorre com a presença do oxigênio. Eu fiz um esquema no PowerPoint para ficar mais fácil de entender as reações químicas que acontecem dentro no ciclo de Krebs. A seguir. O ciclo de Krebs é a segunda fase ali da respiração celular. Na aula anterior, nós vimos sobre a glicólise. Na glicólise, nós vamos possuir ali, o resultado daquelas reações químicas será 2 moléculas de piruvato. E essas moléculas de piruvato, elas serão utilizadas aqui no ciclo de Krebs. Só que antes de haver aqui o ciclo de Krebs, vai haver uma fase preparatória, que é quando a molécula de piruvato ela sofre oxidação através da enzima complexo piruvato desidrogenase, e essa reação irá produzir a molécula de NADH e a molécula de gás carbônico. E o resultado final desse processo será a molécula de acetilcoenzima A. Logo depois, essa molécula de acetilcoenzima A vai entrar aqui, no ciclo de Krebs. A acetilcoenzima A, que está em vermelho, ela vai se unir à molécula de oxaloacetato, e resultando, então, na molécula de citrato, que possui 6 carbonos, porque a acetilcolina tem 2 carbonos e a molécula de oxaloacetato tem 4 carbonos. O que vai acontecer? O citrato, que possui 6 carbonos, vai sofrer uma desidratação. Ele será catalisado pela enzima aconitase, que vai originar, então, a molécula de isocitrato. A molécula de isocitrato vai ser oxidada pela enzima isocitrato desidrogenase. E nesse processo vai haver aqui a reação da molécula de NAD+, reduzindo em NADH mais H, mais H+. E também uma molécula de gás carbônico também vai ser liberada nesse processo, resultando então na molécula de alfa-cetoglutarato. Ela será quebrada e catalisada pela enzima alfa-cetoglutarato desidrogenase. E vai liberar também, vai produzir na realidade o NADH+, H+, e também vai produzir uma molécula de gás carbônico. E daí vai formar aqui a molécula de succinilcoenzima A. Essa molécula ela será catalisada, pela enzima succinilcoenzima A sintetase, essa enzima. E essa enzima ela libera uma energia suficiente para haver a síntese da molécula de GTP, que é a molécula trifosfato de guanosina. Uns nomes bem complicadinhos, mas vamos indo que a gente vai conseguir. Daí vai gerar, então, a molécula de succinato. A molécula de succinato vai ser
sofrer, né, a ação da enzima succinato desidrogenase, que irá transformar essa molécula na molécula de fumarato. E nessa fase vai ocorrer a redução do FAD-H2 em FAD+. Logo após, né, essa molécula fumarato vai se desidratar pela ação da enzima fumarase. Né? Nesse processo, ela vai adicionar uma molécula de água, formando então a molécula de malato, que sofre a ação da enzima malato desidrogenase, né? Que vai reduzir o NAD+ em NADH+, H+, gerando então a molécula de oxaloacetato. Bom, após todo aquele processo ali, né, do ciclo de Krebs, nós vamos ter aqui o saldo, né, do ciclo. Então, nós vimos lá, né, que o piruvato, né, a molécula de piruvato, ela sofre todas aquelas reações químicas e daí, como resultado, nós vamos ter 3 moléculas de NAD, uma molécula de FADH, um GTP, né, que ele se torna ATP, vou até colocar aqui, ATP, e 2 moléculas de gás carbônico. Só que como foram 2 moléculas de piruvato, então nós vamos multiplicar, né, todas essas moléculas por 2 vezes. Então nós vamos ter como saldo final ali do ciclo de Krebs, né, 6 moléculas de NADH, 2 de FADH, 2 ATP e 4 moléculas de gás carbônico. E lá na glicólise nós vimos que o saldo final era 2 moléculas de ATP, 2 de NADH. E a fase anterior ali ao ciclo de Krebs, né, que foi a fase ali preparatória, onde as moléculas de piruvato, né, se tornaram em acetilcoenzima A, nós tínhamos o resultado, né, de uma molécula de NADH e uma de gás carbônico. Só que como são 2 moléculas de piruvato, então nós vamos multiplicar por 2, que vai dar então 2 moléculas de NADH e 2 de gás carbônico. Então, na terceira fase do processo de respiração celular, né, nós vamos ter o resultado de 6 mais 2 NADH mais 2, vai dar 2 com 2, 4, com 6, 10. Então, 6 NADHs, elas vão ser ali direcionadas ali para a terceira fase do processo de respiração celular, que é a cadeia respiratória. Nós temos que entender, né, que quando a glicose ela entra na célula, ela apresenta essa seguinte fórmula química, né? Ela vai possuir 6 carbonos, 12 hidrogênio e 6 oxigênio. E o que acontece? A célula, né, ela vai estar quebrando aqui a molécula de glicose, né, como nós vimos. E o objetivo da célula, né, o que a célula deseja mesmo, é o hidrogênio, né, e o gás carbônico ela coloca para fora, ali da célula. Então, assim, é a molécula de hidrogênio, né, que vai ser importante ali na produção de ATP, na produção de energia. Só que ela não pode ficar assim solta na célula, porque se o hidrogênio ficar ali solto na célula, ele vai diminuir o pH. E se o pH ele fica muito baixo, o seu corpo ele fica muito ácido. Então, por isso que é importante, né, as moléculas de NAD, porque são as moléculas de NAD que vai pegar esse hidrogênio e levar lá para a terceira fase ali do processo de respiração celular, que é a cadeia respiratória, que nós veremos na próxima aula. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Não esqueça de deixar aquele like, né, que isso ajuda aqui a divulgar o canal. Obrigada e até a próxima aula.